Olá, meus queridos inscritos e inscritas, abençoados e abençoadas em Cristo Jesus ressuscitado com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui com vocês em mais um domingo, hoje dia 23 de junho de 2024, exatamente agora, às 9h30 da manhã, para fazer a introdução da mensagem virtual de hoje com o nosso saudoso e amável bispo do Amor e da Graça, Renato Suete, e que vai ser a continuidade, ou seja, a segunda parte daquela mensagem maravilhosa que ele começou domingo passado, né? E que esta mensagem foi, na verdade, produzida, promovida por ele à época do seu ministério na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça. E nós estamos trazendo à tona, trazendo de volta para vocês. Olha que maravilha! Quantas pessoas precisavam e outras novas que estão chegando precisam ouvir estas pérolas de sabedoria, não é mesmo? Que, na verdade, as mensagens desse estudo se intitulam Leis Eternas de Sabedoria, tá? O segundo tópico, eu peço a vocês, gentilmente, se contemplam o conteúdo do nosso canal e ainda não são inscritos, então façam isso rápido, porque é rápido mesmo. Inscrevam-se, ativem o sininho que vocês estão vendo aí na sua telinha e assim não percam absolutamente nenhum conteúdo novo que virá pela frente. Em terceiro, e que eu acho que de tudo é o mais importante que eu posso pedir a vocês, não é dinheiro não, tá, pessoal? Que vocês deixem os seus likes, porque se o YouTube contabiliza um número expressivo de likes, tecnicamente falando, ele redistribui estas mensagens maravilhosas para tantas e tantas e tantas pessoas que estão necessitadas de ouvi-la. Mas se vocês não deixarem o seu like, nada feito. Então, como filhos amados de Deus que somos, nós não somos egoístas, pelo contrário, somos altruístas, somos doadores de vida. Então, desde já, eu tenho a certeza que vocês contemplarão esta maravilhosa mensagem com os seus likes. E no final de tudo, vai chegar daqui a pouquinho, após esta introdução, um recado meu também, só que em áudio. Olha, de um programa que voltou, eu acho que eu nem preciso dizer o nome, mas vou dizer, o programa Direto ao Coração, que voltou e voltou para ficar, com o pastor do Amor e da Graça de Deus, discipulado, inclusive, pelo bispo Renato Suete, desde o início do ministério, do seu ministério, na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, e que está promovendo um trabalho maravilhoso para todos nós, todas as quartas-feiras, estreando às 23 horas e que, obviamente, tanto quanto estas mensagens de domingo, ficam aqui expostas para vocês, se perderem a estreia, assistirem, ouvirem no momento que lhes for mais conveniente, tá bom? É isso que eu tenho a dizer. Eu me despeço aqui e continuo dizendo, este é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve! Olá, abençoados e abençoadas em Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Como fora prometido na introdução da mensagem virtual de hoje, domingo, 9h30 da manhã, né? Agora mesmo, com o nosso bispo Renato Suete, eu não poderia deixar de, como me comprometi, falar com vocês o seguinte: não percam na quarta-feira, exatamente às 23 horas, o maravilhoso programa intitulado Direto ao Coração, que foi idealizado inclusive pelo bispo Renato Suete à época do seu ministério e que voltou
E voltou para ficar. E agora com o nosso amado pastor do amor e da graça, o pastor Luiz Carlos. O pastor Luiz Carlos dará prosseguimento nesta quarta-feira à segunda parte de um estudo muito interessante e que também está impactando ao Brasil e quem sabe ao mundo por intermédio do nosso canal na internet, que é o estudo intitulado Entendendo a Missão do Apóstolo da Graça, a saber, o apóstolo Paulo, né? Está maravilhoso. Este estudo é dividido em 3 partes, tá bom? E a última parte será na próxima quarta-feira. Independente disto, eu deixarei abaixo aqui deste vídeo de mensagem do Bispo Renato Suete todos os links importantes, os mais importantes, tanto das mensagens do Bispo Renato Suete aos domingos, quanto dos programas, direto ao coração, desde a estreia, tá? Até agora, para que vocês então possam visualizarem, ou melhor dizendo, encontrarem com mais facilidade, para quem tem alguma dificuldade de encontrar no nosso canal. Bom, eu termino então, Clério Cerqueira, este aviso muito importante, sempre lembrando a vocês que não se esqueçam de inscreverem-se, de ativarem o sininho e principalmente após inscritos, deixarem os seus likes, pois sem os likes nada feito, porque o YouTube, como eu falo sempre e vou repetir sempre, ele redistribui para tantas pessoas necessitadas das verdades que libertam e que são exclusivas aqui do nosso canal, abençoados e abençoadas. Se o YouTube contemplar um número grande de likes, então não é dinheiro que estamos pedindo a vocês, eu sempre lembro isso, é like. Deixem o seu símbolo de amor ali, tá bom? Que é o seu gostei, que é o dedinho de gostei, de fato, de verdade. E assim, com efeito, o YouTube redistribuirá para tantos sofridos, para tantas pessoas que estão, na verdade, até desesperançadas, né? Não conseguem compreender que possuem o amor de Deus dentro de si, porque estão acostumadas, infelizmente, a seguirem a dogmas, preceitos, enfim, as leis dos homens que, infelizmente, em sua grande maioria, estão por aí nos púlpitos e que nós não podemos fazer nada além de divulgarmos as mensagens que libertam. Então colaborem com os seus likes. Pastor Luiz Carlos, às 23 horas, quarta-feira, no próximo dia 20 e 26 de junho de 2024, tá bom? Fiquem conosco e agora sim, ouçam, degustem a palavra da graça e do amor de Deus genuína, perfeita, com o nosso saudoso, inesquecível e amável Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Até breve. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã pela vida do Senhor que brilha em nós. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra desce sobre nós como luz que ilumina as trevas e dissipa todas as trevas. Sendo assim, meu Pai querido, meu Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que há de sobrevir sobre nós hoje, através da Tua palavra, em forma de conhecimento e que traduzir-se-á em vida para nossos corações. Diga comigo: eu ativo em mim a sabedoria que possuo desde antes da fundação do mundo.
a sabedoria predestinada por Deus, que está em mim, eu ativo agora, eu acendo a chama da sabedoria, ativando em mim a mente de Cristo, e a luz divina, a luz celestial da sabedoria de Deus, ela vem sobre mim, ilumina-me e faz-me entender mistérios outrora ocultos, mas agora revelados na eterna sabedoria do Senhor Deus. Amém e graças a Deus. Digo obrigado, Senhor, pela palavra da tua graça. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Vamos prosseguir com o seminário agora, a parte 1. Leis eternas de sabedoria. Leis eternas de sabedoria, parte 1. Porque a parte quarta-feira foi a introdução. Então a introdução não é parte 1. Introdução é introdução. Depois da introdução vem a parte 1, virá a parte 2, e quantas forem necessárias, durante todo este mês estaremos aqui neste tema, leis eternas de sabedoria. Quero reiterar que quando nós falamos sobre leis eternas de sabedoria, nós não estamos nos referindo à lei de Moisés, estamos nos referindo aos princípios de Deus. Que são as leis eternas de sabedoria? São as leis eternas de Deus, que ultrapassam qualquer dispensação. Elas não pertencem à lei, nem mesmo à graça. Elas são a própria origem, a própria natureza de Deus. Por exemplo, que são leis eternas de Deus? Dia e noite, sol e chuva, claro e escuro. Semear e colher, são leis eternas. Diga comigo, leis eternas. Então nós vamos ver as leis eternas de sabedoria e aplicá-las em nossas vidas, porque se aplicamos estas leis eternas, esses princípios eternos de Deus em nossas vidas, nós seremos as mais felizes de todas as criaturas. Porque aquele que transgride a lei, não é a lei de Moisés, aquele que transgride o princípio de Deus, ele não pode obter sucesso. Aquele que transgride o princípio divino de Deus não tem condições de obter sucesso. Não tem condições, porque você não pode transgredir a lei de Deus. Por exemplo, você diz assim: eu quero colher isto, mas você semeia outra coisa. Como você vai? Não tem. Ou melhor, você quer colher, mas não semeia. Nunca você vai colher, porque você está violando um princípio irremovível do Deus. Você deve adquirir a fita da mensagem da introdução, porque é muito importante para você entender todo o seminário. Em Deus não há variação, nem sombra de mudança. Em Deus não há variação, diga, em Deus não há variação, nem sombra de mudança. Então Deus é imutável, irreversível nos seus princípios. Então se você viola ou tenta violar, porque nem pode, um princípio de Deus, você está fadado a sofrer. Você vai sofrer, porque com o princípio de Deus não se brinca, é algo seríssimo. Princípio inviolável de Deus que não muda. E nós estamos nesta sabedoria. Hoje vamos falar, é o número 1, semear e colher. Mas antes eu quero lhe mostrar o que está escrito. Por favor, abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Depois de Provérbios, você tem imediatamente o livro de Eclesiastes. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 1. Por que estamos nós aqui levando este tempo na sabedoria eterna? Por que nós damos tanta ênfase a esta sabedoria? Quero avisar que temos somente 3 lugares aqui na frente. A irmã que está de pé, se quiser sentar, tá, querido? E o irmão também? Temos aqui um lugarzinho bem aqui na frente, para você sentar. Aí já achou, né? Tá bom. Não precisa ficar de pé. Meus irmãos fraternos e amados, veja o que diz
a palavra em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Sublinhou? Sublinhe na sua Bíblia, marque, grife. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face, porque você deixa de viver no corpo denso para viver na sua forma mais sutil, que é a sua forma espiritual. A sabedoria ativa o seu ser espiritual, que em essência é o seu verdadeiro ser. Amém? Você é um espírito ou você é um pedaço de carne jogado por aí? Você é um espírito que habita num corpo de carne temporariamente. Diga temporariamente. Temporariamente. Mas o espírito é temporário? Não, este é eterno. Graças a Deus. Então aqui, isso já é uma sabedoria. E isso já ameniza a dureza do seu coração, a dureza da face. Por isso a sabedoria é tudo. Mas não somente obtê-la na mente, mas sim viver, praticar esta sabedoria. O tema de hoje, primeiro tema destas leis eternas de sabedoria, é semear e colher. Quem aprende esta sabedoria jamais dela se esquece e jamais fracassará em sua vida, porque tudo que você semeia você colhe. Não quero nada dizer, antes quero que você leia em Gálatas capítulo 6, versículo 6, o que o apóstolo da graça, o apóstolo de Deus aos gentios, Paulo, fala a respeito disto. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Este espetacular livro, esta espetacular epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Aqui há sabedoria. Tem uma Bíblia aí para você, não? Alguém com Bíblia? Bom, todo mundo aí olhando. Essa Bíblia é tão pequenininha que tem que botar uma lente de aumento para quem está lá no cantinho. É bom acompanhar. É bom acompanhar e marcar. Que isso é refrigério também nas horas difíceis, né? 6,6 de Gálatas diz assim: mas aquele que está sendo instruído na doutrina dos homens, na doutrina de demônios, que doutrina de demônios é o quê? É aquela doutrina que aquela igreja que só fala de demônio. Não, que esse diabo assim faz isso, esse faz outro, esse faz aquilo, faz até a prefeita lá dos Estados Unidos decretar que lá diabo não entra. Vai virar moda, hein? Nesse Brasil, coitado, ignorante das coisas espirituais, mas cheio de ignorância espiritual. Nós precisamos levar a luz de Deus para eles. Aquele que está sendo instruído na palavra, diga na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse versículo nós gostamos muito. Eu gosto muito. Você está sendo instruído na palavra através do ministério Bispo Renato Suete, sim ou não? Então faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, ou aqueles que instruem a você. Amém? Você não, é importante atentar para isto aqui. Essa relação de amor que deve haver entre a igreja e os seus guias, e os guias e a igreja. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, ou ceifará. Paulo disse: vocês por favor não se enganem, porque aqui é assim, o que você semeia, você vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne,
O que é semear para a sua própria carne? É a pessoa egoísta, que semeia para si, só pensa em si, e ela vai semear ódio, ela vai semear desavença, ela vai semear tudo que é ruim, ela vai semear pensamentos maus, que se traduzirão em palavras más. Esta pessoa que semeia para a carne, essa pessoa que tem ódio ou qualquer tipo de ressentimento de alguém, seja no falar, ou seja no coração ou na mente, ela vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque se você semeia bem, só vai voltar bem, só vai vir bem para você. Porque a seu tempo, olha, a seu tempo ceifaremos. Se você falar, vou fazer um bem aqui agora para colher um bem imediatamente. Não é assim. Você faz o bem e no tempo certo você vai colher. Mas a sua vida vai ser um doce. Beleza. Se não desfalecermos. E às vezes a pessoa cansa de fazer o bem. Há pessoas que cansam de fazer o bem e falam assim, eu vou fazer mais bem coisa nenhuma. Tem gente aí que faz o mal a todo mundo e está se dando bem. Mas você não sabe que amanhã ou depois você vai ver essa pessoa que estava se dando bem, você vai ver onde ela vai estar. Esse é o problema, é o dilema de muitas pessoas. Diz assim, por que eu vou dar o dízimo, se tem um monte de gente aí que não dá dízimo coisa nenhuma, e tem dinheiro à beça, e tem isso, tem por enquanto. Ou talvez ela tenha dinheiro, prosperidade, aparente, mas você não sabe o inferno que a vida dela é em família e a vida dela interna, a vida dela, você não sabe. Você vê às vezes um artista na televisão, que homem bonito, que mulher bonita, quanto ganha, milhões, milhão, dinheiro, ele não dá dízimo, ele não faz bem, mas você não sabe de repente o inferno em que essa pessoa está metida em drogas, em problemas, você não sabe de nada. Então é melhor a gente não julgar, melhor obedecer a Deus. A obediência a Deus é essa, fazer o bem. Por isso, olha o versículo 10, que importante. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ou principalmente aos da família da fé. Aqui tem que se abrir um parênteses. Mas antes, eu quero que você guarde bem. Se você se pergunta, por que os ímpios, como assim dizem, prosperam? Por que a pessoa que não dá dízimo prospera? Por que a pessoa às vezes não dá dízimo e prospera? Por que ela às vezes é má e prospera? Se você tem alguma dúvida a esse respeito, quando tiver um tempo, leia o Salmo 73. Ele vai responder tudo isso para você. Salmo 73, para quem pergunta, por que a pessoa não dá dízimo e ganha dinheiro? Por que a pessoa é tão má e está se dando bem na vida? Entre aspas, né? Salmo 73, mas eu quero me deter neste versículo 10, pois aqui é necessário uma digressão dentro do tema, mas importantíssima, pois diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas tem um principalmente aqui, não tem? Mas principalmente aos da família da fé. Isto me faz deduzir por lógica, sem nenhum arroubo de sabedoria, mas está claro que os da família da fé são mais importantes do que os da família do sangue. Às vezes os da família do sangue também são da família da fé, mas a família da fé, que é a igreja, ela tem uma importância maior, porque Paulo diz aqui, mas principalmente. Você sabe que tem pessoas que elas entendem as coisas bastante erradas. Elas fazem o bem aos da família da carne, do sangue. Tudo para minha família, tudo para eles. E para os da família da fé é o que sobra.
Bom, se esse indivíduo for pastor, ele está liquidado, porque o pastor é vida de abnegação. Se ele for pastor, ele está liquidado em si mesmo ao pensar isso. Se ele cuida mais da família, segundo a carne, do que da família da fé, ele já está liquidado. Ele nem nasce, porque ele não tem condições de nascer como homem de Deus, porque a nossa vida é crística, ou seja, vida de doação. Jesus falou: mulher que tenho eu contigo, não foi? Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Isto não quer dizer em absoluto, cuidado com os extremos, que você deve abandonar a sua família segundo a carne, de maneira nenhuma. Esta é merecedora de todo o seu amor, de toda a sua atenção. O pai e a mãe têm que dedicar tempo aos filhos e cuidar deles com todo o amor e carinho, mas nunca eles podem estar na frente de Deus, por exemplo. E para eles não estarem na frente de Deus, você tem que cuidar do irmão da família da fé, aquele que está junto com você na caminhada, no caminho, na senda do caminho, digamos assim. Esta pessoa está junto com você num caminho que Deus escolheu, você e ela. De repente o seu parente, familiar segundo a carne, é amado por você, mas não foi escolhido para trilhar com você nesse caminho. Então, a família merece todo o carinho, amor e educação, mas tem que haver cuidado, porque os laços de família, de sangue, podem levar você a fazê-los mais importantes do que Deus na sua vida. Isso vai trazer problemas para você mesmo. Por isso Paulo diz: principalmente, façamos o bem a todos, qualquer pessoa, inclusive aquele que nos faz mal, ou que planeja mal contra nós. Pelo perdão, devemos retribuir o mal com o bem. A todos, a nossa família, os pais de família têm que ter tempo para os seus filhos, tem que cuidar, tem que muito amor, muito carinho, muita dedicação, mas a família da fé está em primeiro lugar. Bom, é o que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Amém? Apenas um parêntese, porque agora sem exageros, porque tem pessoas que vivem na igreja e largam a família. Aí errou. Tem pessoas que vivem cuidando do ministério até mesmo e se esquecem da família. É um erro, porque esse ministério também vai ser fracassado. Tanto vai, no caso de um pastor, de um candidato a pastor, um homem que quer subir no lugar e falar das coisas de Deus, tanto ele erra, menosprezando a família da fé e dando mais atenção à sua família da carne, como erra também quando ele abandona a família segundo sangue e carne e vive fanaticamente. Ele também está errando. O ministério não vai prosperar. É muito importante isso. Ele tem que cuidar da sua família segundo a carne, e muito bem, e também da família da fé, mas tudo nas suas devidas proporções, e a proporção da família da fé é maior. Amém? Está explicado isso? Amém. Vejo que vocês entenderam, graças a Deus. Mas voltando ao assunto que é o nosso tema, semear e colher. Vamos a Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Voltamos a Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Paulo disse, já vimos, né? Tudo que o homem semear, colherá. De Deus não se zomba. Eclesiastes, está depois de Provérbios, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que quer dizer isso? A pessoa que olha as circunstâncias nunca vai semear, consequentemente nunca vai colher. O que é isso, hein? Bispo, explica melhor. É a pessoa que fala assim: olha, eu vou ser dizimista, mas primeiro eu vou olhar para o vento, vou olhar para as circunstâncias, primeiro eu vou resolver os meus problemas, quando eu resolver meus problemas, aí eu vou passar a dar o dízimo. Errado.
nunca cegará, nunca vai colher. Porque você não pode pensar que você sozinho, com suas forças, vai resolver o seu problema primeiro, para depois você, supostamente, resolver o problema de Deus. Deus não tem problema nenhum, mas vai obedecer a Deus. Para você resolver o seu problema, você tem que dar o primeiro passo. É aquela mensagem que eu dei, o primeiro movimento é seu. Do que chegar na sua mão, dê o seu dízimo, aí você vai ver. Aí você vai ver. Deus vai enviar anjos e sobrenaturalmente vai resolver os seus problemas. Porque você deu o primeiro passo. Mas se você ficar olhando as nuvens, ficar olhando as circunstâncias, você nunca vai semear e nunca vai colher. Isso tem razão, proporção direta em relação à nossa prosperidade. Outro caso, a pessoa fala assim: o dia que eu tiver dinheiro eu dou oferta. Ué, você tem que dar oferta para ter dinheiro. Você está invertendo o princípio de sabedoria de Deus, não vai conseguir nada. Mas eu só tenho R$1 para dar, só posso dar. Não importa, não importa. O pouco para Deus dado de coração é muito. Importante é o que sai do fundo do seu coração. Eu tenho apenas uma moeda. Comece com uma moeda. Não há ninguém que hoje tenha milhões que não tenha começado com uma moedinha, com R$1, com $1. O começo é assim, mas tem que haver o começo e a progressão do começo para que venha o sucesso. Aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Mas quem não é fiel nem no pouco, nunca chegará ao muito. Eu recebo que você entende essa palavra e com ela se alegra, em nome do Senhor Jesus. Amém? É certo isso? Olha o versículo 6 deste mesmo capítulo de Eclesiastes. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Semeia todo o tempo, semeia alegria e colherás alegria, semeia bondade, colherás bondade, semeia amor e colherás amor, semeia harmonia e colherás harmonia. Amém? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Por exemplo, semear perdão. Outra coisa, a pessoa fala assim: eu vou perdoar o fulano quando ele me perdoar. Não, o primeiro movimento é seu. Perdoa. Então eu tenho que ir lá em Minas Gerais para encontrar aquela mulher que eu fiquei com raiva dela e falar: me perdoa em nome de Jesus. Não, nada disso. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que perdoar no coração. Porque não adianta também você perdoar de boca para fora e não perdoar no coração. Então, se perdoou no coração, está perdoado. Se é o caso de você ter que falar para a pessoa, porque você ofendeu e você tem condições de falar: por favor, quanto àquela questão, me perdoe, olha, vou passar com isso, tá? Eu realmente errei naquele momento. Aí você sabe, você tem discernimento. Por isso eu falei tanto sobre Hebreus, aquele que tem que discernir o bem e o mal, o que fazer e o que não fazer. Lá em Hebreus capítulo 5, se lembra? Que a palavra da sabedoria, Cristo formado em vós, nos dá discernimento do que fazer, do que não fazer, e na hora em que se deve fazer. Mas o perdão no coração, ele gera perdão. Diga: o perdão no coração gera perdão. Aquele que perdoa é perdoado. Há uma palavra sobre semear e colher que é profundamente forte, a qual eu vou ler em Mateus capítulo 5, versículo 25. Pois esta coisa de colher, você não colhe só aqui. E aí entramos num assunto mais profundo. Uma derivação deste assunto que é mais profundo. Mateus capítulo 5, versículo 25. Jesus, no Sermão da Montanha, com palavras que, se não forem entendidas com sabedoria, pode levar você a uma confusão muito grande, mas com sabedoria, aqui na igreja não tem problema. Mas Deus nos dá a sabedoria dele para nós entendermos, amém? Diga um amém bem forte. Amém. Pois se tinha alguém dormindo perto de você, vai acordar.
Porque a reunião de 7 horas da manhã é a melhor que há na igreja, mas tem um perigo, às vezes a pessoa dormir um pouquinho mais tarde, né? Então, 5:25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Este teu adversário não significa obrigatoriamente uma pessoa. O teu adversário pode ser a sua mente que odeia. Entendeu? Aliás, Jesus falou falar sobre isso na quarta-feira, mas Jesus disse que os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa, e as pessoas pensam que ele estava se referindo exclusivamente aos familiares. Então a mulher fica: meu inimigo deve ser esse marido chato que eu tenho, e meu inimigo é esse filho que está... O inimigo, a casa é você mesmo. Os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa, são os seus pensamentos ruins, é aquilo que você faz com a carne. Esse é o seu verdadeiro inimigo. A sua carne, quando se inclina para o que é maligno, que não significa ser do diabo. Maligno é o que é mal. Os ignorantes, que ignoram a verdade, eles pensam que é um ente, um demônio, né? Mas a maldade está na carne do homem. Então o maior inimigo que você possui está dentro de você. Quando você odeia, quando você... Isso gera inclusive várias doenças. Mas Jesus disse assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, que pode também se entende como uma pessoa que você fez o mal contra ela. Você entrou em contenda com essa pessoa, você entrou em contenda com alguém. Entra em acordo, por favor, porque você é tão filho de Deus como essa pessoa também é. E não se esqueça que nós todos formamos um. Se há uma célula no seu corpo que não está funcionando bem, uma que está contra as outras, o corpo se incumbe de expulsar essa célula, porque ela não pode estar em desarmonia com o corpo, que é o todo. Não pode estar mal uma pessoa que pertence ao todo, que é Deus, a igreja, e aquela célula não está funcionando. A tendência é ela ser lançada fora. Todo ramo que estando em mim não der fruto, que disse Jesus, meu Pai vem e corta. Não, mas eu estou dando fruto, eu estou trabalhando a beça, eu corro para lá, corro para cá. Não, não é isso. Dar fruto é fruto de amor. O fruto do Espírito Santo primeiro é o quê? Amor. Então, entre em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, enquanto você está aqui, neste corpo de carne. Você está no caminho da eternidade, mas está no momento passando pelo estágio espírito vivendo em corpo de carne, para que o adversário não te entregue ao juiz. Estes são anjos. Olha como é que existe hierarquia angelical. Seres superiores a nós, que podemos dizer anjos. Olha aqui, para que o adversário não te entregue ao juiz. E o juiz é o oficial de justiça, outra hierarquia. Estão entendendo que há uma hierarquia? De anjos, arcanjos, querubins. E seja recolhido à prisão. Esse é o inferno. Recolhido ao inferno em vida. A sua vida passa a ser uma prisão de prisão. O amor está preso, a prosperidade está presa, tudo fica retido. Pois quem está preso está retido, correto? A vida própria está retida. Que sabedoria profunda. Jesus disse: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, correndo, reconcilia-te. Correndo, perdoa na sua mente se alguém lhe fez algum mal. Em o nome do Senhor Jesus, arranca esta raiz de ódio que está dentro de você. Arranca. Para de falar estas palavras que você lança contra alguém e fere. Palavras de morte não podem sair daqueles que têm vida. Ou então você não tem vida, você é um Pinóquio mentiroso, ou um boneco que diz uma coisa mas vive outra. Chega de falsidade cristã.
Chega de hipocrisia cristã. Clamamos a Deus por uma igreja sincera, uma igreja que vive, uma igreja que ama no amor do Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria. Amém? Tão importante isto. Agora a pessoa diz assim, quer dizer que se eu não perdoar, eu vou sofrer nesta vida. Vai, mas não somente nesta. Depois que você abandonar este corpo de carne, ainda assim lhe será cobrado isto. Você vai ficar ali até pagar o último centavo. Você fica, morreu, mas o espírito fica impedido de assumir o reino, não o reino daqui, o reino celestial. Não é que ele fique no purgatório, aí que faz a confusão do católico, que fica rezando para a pessoa, está no purgatório. Não adianta mais orar para aquele que deixou o corpo de carne, nem rezar, nem fazer missa. Mas você você vai ficar ali. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Por favor, abre aí. Ai, bispo, que coisa, nunca ouvi isso assim na igreja. É verdade, nós nunca falamos que tem que falar tudo no tempo certo. 5:10. Mas se está escrito na palavra da graça de Deus, não pode ser, né? Não posso deixar de falar. Gente, isso aqui é muito sério. Eu estou falando de... qual é o título do seminário? Leis Eternas da Sabedoria. E Paulo diz que só fala sabedoria entre os experimentados. Receba o que você é experimentado para receber a sabedoria. 5:10 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que? O bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E eu pensava que aqui mesmo, que eu fizesse mal por aqui, me resolvi depois. Mas e o tribunal de Cristo? Não tenha medo disso. Tenha respeito à palavra de Deus apenas, porque se você começar a mudar a sua mentezinha, Cristo sendo formado em vós, você vai começar eu tenho que tirar esse rancor do meu coração aqui agora. Eu tenho que tirar esse ódio daqui de dentro. Eu tenho que tirar essa coisa ruim que está aqui dentro de mim. Eu tenho que deixar, porque aqui o negócio fica bem mais apertado. Ou você só pensa nessa vida aqui? O que me importa é essa vida aqui. É o que eu vejo com esses olhos da carne. Então, abre em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Volta-se um pouquinho, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você que só se preocupa com as coisas daqui, eu não quero saber, negócio para mim é aqui, para mim morreu, acabou tudo. Então dá uma olhadinha em 1 Coríntios 15, 19. Que diz aqui: se a nossa esperança em Cristo, tudo isso é para grifar, sublinhar, marcar. Se a nossa esperança em Cristo, quem tem esperança em Cristo, diga amém, bem forte. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você não conhece a vida espiritual, que é a verdadeira, se você pensa que a verdadeira vida é essa, que você vive temporariamente no corpo de carne, você é mais infeliz de todas as pessoas. Quem comparecer ao tribunal de Cristo não vai para o inferno. Isso não existe, de Deus, vai para o inferno, vai para a danação eterna, não. Mas você ali vai ter que ficar ali, pagando, esperando. Há um período intermediário, a pessoa se libera do corpo,
mas não vai direto ao reino dos céus. Ela vai ter que ficar ali, esperando alguma coisa, sofrendo alguma coisa, talvez até, porque ela aspira voltar à pátria. Mas a alfândega barra, hein? Imagina quando você, é a mesma coisa, quando você faz uma viagem aos Estados Unidos e volta cheio de coisa, comprou tudo que você podia comprar. Quando você chega todo feliz, dá o passaportinho, na alfândega, abre a mala. Não é assim? Né? Abre a mala aí. Ué, peraí, o senhor comprou isso aqui? A sua compra foi além do limite. Então você tem que ficar ali esperando, né? Doido para entrar no seu país, na sua pátria, mas você tem que ficar ali esperando até que você pague o último centavo do excesso que você trouxe, ou que você perca, ou que você... se você sobe, você volta para a pátria, levando coisas, levando ódio demais, avareza demais, desrespeito demais para com Deus e para com as pessoas, vai ficar barrado na alfândega ali, até que você resolva o problema. Aí é mistério puro, não é verdade? Mas que vai ficar na alfândega, ou não? Há um anjo ali, o tribunal de Cristo. Segundo o que nós lemos aqui, nós vamos ser passíveis de sermos julgados, de ser julgados com o mal ou bem que fizemos de acordo com o corpo, gente. Eu não estou inventando nada para vocês, estou falando da palavra da graça pura de Deus, dada pelo apóstolo Paulo. E é uma palavra para você refletir, para você pensar. E por isso Paulo diz: por favor, façamos o bem logo a todas as criaturas, enquanto tivermos tempo aqui, especialmente os da família da fé. Façamos o bem a todos. Porque veja que a lei eterna de semear e colher, ela vai tanto desde coisinhas pequenininhas até coisas mais elevadas. Ela vai até o pensamento. Se você pensa mal contra uma pessoa, você vai colher mal. Se você pensa ódio, você colhe ódio e será destruído. Se você pensa amor, colhe amor. Coisinhas pequenas. Eu estava conversando com meu amigo, seu Joaquim, que é o esposo da nossa pastora Vanilda. Ele estava me contando, veja como é. Ele disse que um dia ele estava passando, se não me engano, na Avenida Brasil, e ele viu um carro pegando fogo, uma senhora. Ele correu, pegou o extintor de incêndio, foi lá e salvou aquela pessoa, porque se deixar o carro pegar fogo, explode o tanque. Fez isso por quê? Por amor, né? A uma vida. E ele disse que outro dia, já há algum tempo atrás, o carro dele começou a pegar fogo. E de repente, não sei quem, ele mexendo lá, apavorado, começou o fogo a chegar perto do tanque de gasolina do carro, que era um Fusca. E o fogo foi passar. Na hora que, olha, ia explodir tudo, estava a esposa dele e filha dentro do carro. Ele disse que não viu como, de repente, tinha 5 pessoas com extintor de incêndio, ajudando a ele. Não foi? Foi ou não foi? Gente, até as mínimas coisas que você semeia aqui, você colhe aqui, imagina as maiores. Uma bondadezinha que você faz aqui, é a colheita da bondade ali. Mas isso é assim, é uma coisa certa. Ele disse que não sabe de onde vieram 5 homens com extintor de incêndio, porque estava registrado diante dos anjos de Deus aquela boa ação que ele havia feito, salvando aquela senhora que estava sozinha. É muito importante que você compreenda isso o pensamento. Você às vezes pensa mal dos outros, vai voltar esse mal para você. Mas se pensa bem, torça para as pessoas serem felizes, e você vai ser feliz primeiro que elas ainda. Torça pelo sucesso dos outros. Cuidado de você, às vezes, a pessoa às vezes fica assim: estas igrejas da lei estão destruindo as pessoas, mas Deus está permitindo aquilo ali, é tudo permissão de Deus.
No tempo certo as pessoas vão receber a palavra. Importante é que você evangelize e fale da palavra. Às vezes você vê, aquela igreja que só prega a lei, que não tem conhecimento, está crescendo. Aí nasce dentro de você uma ponta de inveja. Não deixe isso não. Graças a Deus, que Deus a eles não desampare e a mim não desproteja. Amém? Que Deus os proteja e a mim não desampare. Você vê uma pessoa do seu lado crescendo em alguma coisa que você faz, mais do que você, fala, que Deus o proteja e a mim não me desampare. Mas com sinceridade, não é? Não é da boca, que Deus o proteja, que Deus o proteja e a mim não desampare. Aí não adianta, não tem valor. Mas o menor bem que você faz aqui, você colhe aqui. E o menor mal que você faz aqui, você colhe aqui. É impressionante. E às vezes com uma rapidez tremenda. Então, há uma lei que eu chamo de lei áurea. O que é uma lei áurea? Uma lei de ouro. Que, para variar, o sábio, homem de Deus, Paulo, nos fala em Romanos capítulo 12. Vamos lá, versículo 17. Quem está entendendo a lei do semear e colher? Então, por favor, diga graças a Deus. Porque você está entendendo uma lei eterna de sabedoria que vai frutificar em vida e paz para você. Isso é muito importante. Romanos capítulo 12, versículo 17. Aqui está, eu diria que é a lei da vida feliz, aqui e no porvir. Tem que ter cuidado com a aduana, né? Cuidado com a alfândega. Meus irmãos, capítulo 12, versículo 17. Se você entender e viver isso aqui, você é a mais feliz de todas as criaturas. Por extensão, será feliz a sua família, será feliz todo aquele que se aproximar de você. A sua prosperidade será muito grande. É isso que eu falo para vocês, gente. Observando essas coisas, você tem prosperidade, saúde, ganha carro novo, ganha casa, ganha tudo. Está entendendo? Tudo. Agora, se você está na igreja só pensando no carro, na casa, naquilo, você acaba, fica anos e nunca vê nada. Você tem que receber esse conhecimento que traz saúde interior. Da saúde interior vem a prosperidade, porque o reino de Deus já está estabelecido dentro de você. Então vem a prosperidade, vem aquilo que você precisa de material para a sua vida. Amém? Capítulo 12, versículo 17. Romanos: não torneis a ninguém mal por mal. Porque Paulo sabia que semeia colhe, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante os seus amigos. Não, perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que se possível? Porque tem pessoas que você tem paz com elas, mas elas não querem ter paz com você. Aí é problema delas. Se uma pessoa não quer gostar de mim, me odeia, eu a amo, já perdoei. Se ela quer ficar me odiando, problema de quem? É dela. Aí eu não posso também obrigar aquele coração a mudar. Eu gostaria que ela estivesse aqui ouvindo a mensagem, ou que eu ouvisse através de uma fita, mas eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer e devo, eu mesmo, perdoar. Eu tenho paz com os outros. Agora, se as pessoas não têm paz comigo, se ela não dorme, este homem, bom, é problema da pessoa, mas cada um levará o seu fardo. Ele disse depois, e vocês perdoem-me aqui, a mim não, mas a péssima tradução bíblica portuguesa, mas diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira.
aqui é justiça, não era ira, a melhor tradução. Quer dizer, você não deve se vingar você mesmo, deixa que a justiça de Deus toma conta. Ele diz aqui a ira, que os padres, os homens que fizeram a tradução da Bíblia, colocaram muitas coisas que eles acharam melhor colocar. E nós aqui sabemos, nós temos a ousadia e temos a sabedoria e temos a autoridade para detectarmos que isso aqui está fora. E se você pesquisar no hebraico, vai ver que está fora. Pois aqui Paulo está dizendo, mas dá lugar à vingança de Deus, ou melhor, à justiça de Deus. Então você não tem que se vingar, entregue nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o quê? Não é você pedir, Deus faz justiça contra aquele desgraçado e quebra-lhe a perna. Não, Senhor, eu perdoei, o resto é contigo. Dai lugar à justiça de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então é Deus que vai retribuir, cada um segundo as suas obras. Se tem alguém fazendo mal para você, não vai correndo se vingar, deixe que a justiça de Deus se incumbe disso. Amém? Você é suficiente para isso? Sim ou não? Não, pelo contrário, eu pulei aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que coisa boa! Você fazendo isto, você vai trazer tanta coisa boa para você, e vai fazer esta pessoa refletir na mente, por que ela está contra você, se você está fazendo o bem para ela? E vai se estabelecer harmonia entre duas vidas, que é o maior objetivo, o maior desejo de Deus, que os seus filhos vivam em harmonia. Amém? Olha que lindo versículo 21, abençoado de Deus, por favor, receba no fundo do seu coração esta palavra. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que lindo! Que lindo! Mais forte eu quero essas palmas ainda ao Senhor Jesus. Receba essa palavra. Oh meu Deus, obrigado pela palavra da tua graça. Diga glórias a ti, Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, sentado mesmo. Pai querido e amado, há um momento de júbilo na tua igreja, por nós recebermos com todo carinho, com toda diligência, com todo respeito a tua soberana e santa palavra. Há uma alegria dentro de nós agora, Senhor Jesus, por nós recebermos este entendimento desta lei eterna de sabedoria, sobre o semear e sobre o colher. O nosso entendimento se alarga, o nosso coração se abre, para que a tua sabedoria invada o nosso ser, e já não seja mais nós a viver, mas venha Cristo a viver em nós. Pois o nosso objetivo, o nosso desejo é que o Senhor Jesus, Cristo, seja formado em nós. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades que temos com este corpo de carne, com as vontades ruins, de vingança, de ira, de ódio, que esta carne tantas vezes apresenta. Limpa, Senhor, o nosso coração dos ressentimentos, do ódio, da ira, do rancor. Limpa, Senhor, o nosso coração de tudo aquilo que de repente foi semeado dentro de nós como maldade, e nós infelizmente temos cultivado.
Possamos nós perdoar para sermos perdoados. Possamos nós ser os verdadeiros vencedores. São aqueles que não se deixam vencer do mal, mas antes vencem o mal com o bem. Você deseja ser alguém assim? Com todo o bem de Deus em seu coração, então fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus há de inundar o seu ser, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós somos pessoas com nossas fraquezas, nossas dificuldades, meu Pai, que não são poucas, são muitas. Às vezes é difícil perdoar, às vezes é difícil a gente lidar com esta carne ruim, carne má, carne assassina. Todo assassinato começa na mente doente. Todo homicídio está dentro, Senhor Jesus, de nós mesmos. É necessário que exista uma lavagem, uma limpeza de nós, porque segundo o que nos foi revelado hoje, nesta manhã, nós compareceremos a um tribunal de Cristo, para que sejamos julgados segundo o que fizemos com este corpo. Então, ó Deus, vem socorrer-nos, ajuda-nos a perdoar. Pensa na pessoa, nas pessoas que você tem ódio, tem raiva, rancor ou ressentimento, alguém que lhe fez o mal talvez. Imediatamente, no seu coração, na sua mente, começa a pensar: eu amo esta pessoa, repetindo isso, eu amo esta pessoa, eu perdoo esta pessoa, eu amo esta pessoa. Insistentemente faça isto, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai, eu creio que o Senhor está fazendo Cristo nascer e viver e ser estabelecido em todos nós, através destas palavras de sabedoria, de verdade de Deus, que possamos fazer o bem e amarmos o bem, que seja para nós uma alegria semear, tudo que seja semear, seja fonte de alegria e de vida para nós. Limpa-nos, Senhor, lava-nos das lembranças do passado tão aflitivas, que tanto desgosto, dissabores e doenças trazem para nós, contra nós. Faz uma obra bonita, Senhor, linda na tua igreja, que aqui se encontra, tão compenetrada, tão amante da tua verdade, pois são estes os conhecedores da verdade, que querem viver a tua verdade em todos os segmentos de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem não tem o amor no mundo é nada, é uma folha seca que é levada pelo vento, sempre ao léu, a qualquer direção, barco à deriva no mar de solidão. Mas quem tem o amor sabe o caminho e também não anda mais sozinho, e também não anda mais sozinho. A verdade encontrou, a verdade encontrou, e a certeza tem
da vida eterna, e tudo lhe vai bem. Maravilha. É tão fácil conhecer quem vive este amor, até mesmo pelo brilho dos seus olhos. Seu olhar reflete a luz, seu olhar reflete a luz que vem do coração. É mais que um rosto em meio à multidão. Eu declaro, Senhor Jesus, estes rostos aqui, sendo não mais que um rosto em meio à multidão, mas um rosto que brilha, adquirindo a tua sabedoria e vivendo no teu amor. Declara estas vidas brilhando, iluminando este mundo, iluminando primeiro a si mesmas, pois são iluminadas com a palavra da tua graça, iluminando a sua casa, a sua família e aonde quer que eles estejam. Diga: eu recebo que a fonte de vida e de luz de Deus brilha em mim e através de mim para todo aquele que se chegar perto de mim. Digo obrigado, Senhor, pela mensagem desta manhã. Eu declaro o melhor domingo da sua vida, um domingo cheio de alegria e de paz. Declaro a vida de Jesus em você. Declaro os anjos do Senhor ministrando na sua volta ao seu lar. Declaro os anjos do Senhor guardando, protegendo a você na volta para a sua casa. Tenham todos um bom dia e até a próxima.